Dando continuidade à nossa aula de separação de misturas, hoje nós vamos falar sobre mais alguns métodos que são bastante cobrados nos vestibulares e também no Enem. Um deles é a separação magnética. Então, imagine que eu tenho uma mistura de enxofre e malha de ferro, e eu quero separar os componentes dessa mistura heterogênea. Como que eu posso proceder? Se eu tenho um ímã, aquele que tiver propriedades magnéticas, que no caso é o ferro, pode ser separado facilmente, conforme nós vemos no esquema aqui. Não é mesmo? Vale lembrar que alguns materiais apresentam essa propriedade magnética. Podemos destacar o níquel, que está presente em muitas moedas, também o cobalto e, obviamente, o ferro. É um método bem simples de ser compreendido. Esse método ele vai ser utilizado para separar misturas heterogêneas, onde apenas um dos componentes vai apresentar a propriedade de ser atraído por o ímã. O próximo método é a catação, um método bem simples que é utilizado para separar misturas do tipo sólido-sólido manualmente. Pode ser usado uma pinça, as mãos ou outro objeto a fim de separar então as substâncias. Nós temos aqui o exemplo destacado aqui, que é o de escolher feijão, e também a coleta seletiva, onde se separa os materiais que podem ser reciclados, que têm um certo valor comercial para isso, daqueles que vão ser descartados ou jogados no lixo comum. O próximo método é a flotação, ou flutuação, fica mais fácil para que nós possamos, então, associar um nome ao outro. Então, imagine que nós tenhamos uma mistura heterogênea de areia e serragem. Como separar esses componentes? Bem, se eu adicionar água a essa mistura, eu posso fazer isso. Por quê? Primeiro porque nem a areia e nem a serragem vai ser dissolvida pela água. Segundo que a água ela apresenta uma densidade intermediária entre a serragem e a areia. Então fica fácil depois de fazer a separação desses componentes. Basta fazer aqui uma catação ou até mesmo uma peneiração para separar a serragem e depois fazendo lá uma decantação, é possível também separar a água da areia. Um método bem simplesinho também. Agora, muito cuidado com este método, a dissolução fracionada, ou seja, separar em partes substâncias por meio da propriedade de um dos materiais, que é justamente a solvatação, a propriedade de se dissolver num determinado solvente. Então veja aqui uma descrição de como nós podemos aplicar essa técnica. Imagine que nós tenhamos uma mistura de areia e sal. Como podemos separar então os componentes dessa mistura? Sabemos que o sal ele é solúvel em água. Então se eu pegar essa mistura e adicionar água, eu vou formar uma fase em solução de água e sal e também uma fase que vai sofrer com a ação do tempo a decantação, que vai ser a areia. Depois eu aplico aquilo que eu já aprendi. Eu posso fazer uma filtração, onde o meu resíduo vai ser a areia e o meu filtrado vai ser a solução de água e sal. Após eu faço uma vaporização, eu vou obter então o sal. Um método que não é tão difícil, mas que na hora do vamos ver causa muita dificuldade para os alunos. Então lembre-se disso, dissolução fracionada. Separar um dos componentes de uma mistura heterogênea de dois ou mais sólidos, quando apenas um dos componentes se dissolve num determinado solvente. Então é importante conhecer a solubilidade dos materiais a fim de aplicar essa técnica. Aqui nós temos um método bem interessante,
que é chamado de evaporação ou cristalização. Você já parou para pensar em como o sal de cozinha é extraído da água do mar? Esse método, evaporação ou cristalização, é utilizado para se obter o sal de cozinha. Então, você pode observar aqui no desenho, né? Nós temos aqui tanques grandes e rasos, onde nele vai ser depositado a água do mar, a água salina, onde pela ação do calor proveniente do sol e o vento, essa água vai sofrer evaporação. Ao passo que a água vai evaporando, vai aumentando, então, a quantidade de cristais, de sólidos cristalinos que vão surgindo. Depois, esse sal ele vai ser, então, amontoado, e é claro, não é assim que vai para a sua casa, ele ainda vai passar por um processo de refinamento, para se retirar principalmente o cloreto de magnésio, que é aquela parte da água do mar, que você já deve ter tomado alguma vez, gole, sem querer, na praia, que amarra na garganta. Então, o cloreto de magnésio em excesso deve ser retirado do sal, a fim de que ele possa se tornar agradável para o nosso consumo. Agora nós vamos para dois métodos que nós podemos dizer que são os mais recorrentes nos vestibulares, que é justamente a destilação. Nós temos dois tipos de destilação, a simples e a fracionada. Já para que nós possamos fazer uma distinção entre elas, aonde eu utilizo a simples e aonde eu utilizo a fracionada. A destilação simples, ela sempre vai ser utilizada quando eu tiver uma mistura homogênea, onde eu tenho um sólido dissolvido no líquido. Por exemplo, se eu tiver cloreto de sódio dissolvido na água, eu tenho uma mistura homogênea ou uma solução. Eu consigo separar o cloreto de sódio da água e obter ao mesmo tempo as duas substâncias. Não é uma simples evaporação onde eu perco a água. Não, essa água, que eu vou chamar de água desmineralizada, eu vou conseguir então recolher num recipiente, conforme vai ser detalhado mais para frente. Já a outra destilação que nós vamos ver, que é justamente a destilação fracionada, ela vai ser utilizada para separarmos misturas homogêneas de dois líquidos. Nós vamos falar um pouquinho mais a respeito delas. Então, grave essas diferenças. Destilação simples, quando eu tenho um sólido dissolvido no líquido ou uma solução. A destilação fracionada, quando eu tenho misturas homogêneas, né, ou soluções de dois ou mais líquidos. Então, falando um pouquinho a respeito da destilação simples, nós temos aqui a descrição de como que vai ser feito, então, o processo, né? A solução ela vai ser colocada num balão de destilação, ela vai ser feita conforme mostra o esquema a seguir. Então, imagine que nós tenhamos aqui o balão de destilação, nele nós acoplamos um condensador e também um termômetro com uma folha. Nós temos aqui o condensador constituído de um tubo interno. Esse tubo interno é por onde irá passar a parte gasosa da mistura. Então, imagine que eu tenho aqui água do mar. Pela ação do calor, eu consigo fazer com que a água evapore. Chegando a água aqui em cima, o que vai acontecer? Ela não vai ter fuga por essa parte. Então, ela vai passar por esse orifício. Onde aqui ela vai passar por dentro desse tubo interno. Agora, percebam que esse tubo interno está revestido por um outro tubo. Obviamente, um não tem contato com o outro. Por esse tubo externo, entra a água a fim de resfriar o vapor que está passando por esse capilar aqui. Então, o vapor ele vai receber um choque térmico e vai sofrer a condensação. Aqui eu vou ter a água chamada pura, embora não exista água 100% pura, mas é o mais próximo que nós temos de uma água pura, que é a água desmineralizada. E no final do processo, nós iremos obter o sal aqui.
Então, esse método ele é bastante utilizado, principalmente em laboratórios para análises clínicas, né? Ou análises químicas, melhor dizendo. Eu quero fazer um ensaio químico e não quero ter interferência de outras substâncias, eu vou utilizar água desmineralizada. A própria água que nós temos da torneira, ela possui diversos sais minerais na ordem de parte por milhão dissolvidos nele, ou miligrama por litro. Então, os sais estão ali dissolvidos. Como que eu retiro esses sais minerais? Por meio desse processo, fazendo com que a água ela se torne uma água desmineralizada, livre de sais minerais, ou água destilada. Então, essa é a técnica que nós utilizamos para separar misturas homogêneas por meio da destilação simples. Sempre lembrando que essa mistura homogênea vai ser constituída de uma parte sólida, que é o soluto, e, obviamente, uma parte líquida. Já a destilação fracionada, que é este método aqui, ele vai ser utilizado para separar misturas homogêneas de dois líquidos, com pontos de ebulição bem diferentes. Esse que é o ponto, né? Que temos que ter em mente. Então, se os pontos de ebulição forem muito próximos, se for, por exemplo, uma mistura azeotrópica, onde na mistura azeotrópica eu tenho temperatura de fusão constante, temperatura de fusão variável e ebulição constante, não vai dar certo. Então, eu tenho que fazer esse teste conhecendo as temperaturas de ebulição das substâncias. Então, imagine que nós tenhamos aqui uma mistura de duas substâncias, onde a substância A tem uma temperatura de ebulição de 100 graus e a B, sei lá, de 200. Como que eu posso separar essas duas substâncias? A partir do momento que eu sei a temperatura de fusão de A e de B, eu consigo fazer isso. E prever também se o método vai ser ou não viável. O diferencial desse método em relação à destilação simples está aqui, ó, na coluna de fracionamento. Essa coluna de fracionamento, ela está bem descrita aqui na técnica, ela é constituída de bolinhas de vidro ou cacos de vidro. Qual que é o objetivo, qual que é a função dessa coluna de fracionamento? É dificultar a passagem da substância de maior temperatura de ebulição. Então, imagine que eu tenho aqui uma mistura dessas duas substâncias, né, a A e a B, sabendo que a substância A tem uma temperatura de ebulição, de fervura de 100 graus e a B de 200, eu sei que a que tem menor temperatura de ebulição vai ferver mais rápido, não é mesmo? Percebam que aqui eu estou usando uma manta aquecedora ao invés de um bico de Bunsen, né, como na primeira, porque pode ser que os componentes dessa mistura sejam inflamáveis. Mas voltando aqui à técnica, a partir do momento que eu começo a aquecer a substância, aquela que é mais volátil, ou seja, aquela que tem menor temperatura de ebulição, vai conseguir vencer essa fronteira, essa barreira que nós temos aqui. Então, aqui em cima nós vamos ter a substância A, passando conforme o exemplo da destilação simples pelo orifício. Aqui nesse frasco receptor ou proveta nós vamos ter o componente A e, obviamente, o componente B, aquele de maior temperatura de ebulição, né, vai ficar retido aqui no balão de destilação. Por que esse método ele é muito importante? Ele é muito importante porque ele é utilizado, por exemplo, para refinar petróleo. Então, o óleo bruto ele vai passar por essa fornalha, onde vai ser aquecido a altas temperaturas, e os componentes do petróleo, eles vão vir para essa coluna de fracionamento. Notem que nós temos pratos. Esses pratos, eles são barreiras, né? Fronteiras, que vão permitir apenas a passagem das substâncias mais voláteis, ou seja, de menor temperatura de ebulição. No caso aqui, percebo que em cima nós vamos ter gases, como o metano, que é conhecido como gás, maior componente do gás natural, o gás veicular também é utilizado em veículos, o etano, propano, butano, que
Propanibutano é o gás de cozinha, nós vamos obter aqui no topo da coluna. Depois nós vamos ter a gasolina, querosene, óleo diesel, óleos lubrificantes, que são a parte que vai constituir, na verdade, a parte líquida do petróleo. E lá no final, aqueles de maior temperatura de ebulição, nós vamos ter lá sólidos como as parafinas, ceras, asfalto, lixo. Então, quando nós falamos em petróleo, nós sempre vamos utilizar a destilação fracionada. Então, lembre-se disso, né? Destilação fracionada, ela vai ser sempre utilizada quando nós temos uma mistura homogênea, obviamente, de 2 ou mais líquidos, onde eu sei a diferença ou as temperaturas de ebulição que elas contêm. E notem, as diferenças devem ser consideráveis a fim de que possamos fazer a separação dessas misturas. Assim, então, terminamos a parte de métodos de separação de misturas.